De volta com o nosso Você Bonita para falar de jejum intermitente. Convidamos ela, nutricionista competentíssima, volto a dizer, Paulinha Mello, aqui mais uma vez. Pelo seguinte, gente, falar de jejum intermitente não é uma coisa simples. Então eu pedi para a produção que a gente fizesse uma pauta completa, para de fato que isso seja um serviço e que vocês compartilhem mesmo isso nas redes sociais, lá no YouTube, para que chegue para mais gente, o quanto antes, porque tem muita gente fazendo besteira. Eu queria começar por aí, Paulinha. Para o pessoal de casa entender, quando a gente fala jejum intermitente, nós estamos falando de protocolos. Exato. Na verdade, jejuar é justamente o ato de você se abster por completo de comida, né? Não comer, não ter nada calórico. Apesar de que a gente tem diferentes protocolos, Carol, onde a gente vê que às vezes os pesquisadores consideram o termo jejum, usam o termo jejum intermitente para um dia onde, ao invés de ser zero o consumo calórico, onde eles botam um consumo calórico ínfimo, só um pouquinho só de comida. Geralmente isso é até 25% das necessidades calóricas da pessoa do dia. Então a gente tem diversos protocolos diferentes de jejum. A ideia do jejum intermitente é justamente propor períodos onde a pessoa se abstém de comer qualquer coisa calórica, mas que isso seja feito de maneira periódica, né? Para trazer benefícios, na verdade, a gente sabe que tudo tem que estar dentro de uma rotina. Se é feito de uma maneira extremamente esporádica, onde a pessoa faz hoje e faz daqui a um mês ou faz daqui a um ano, obviamente o corpo não vai interpretar isso como um benefício, não vai conseguir colher os benefícios disso. Entendi. Tem que ter também, como tudo, ligado a estratégias, a frequência. Exatamente. Eu vou colocar na tela um quadrinho, que é o primeiro quadrinho, para vocês entenderem quando a gente diz protocolo, quais são os tipos de jejum intermitente. Olha lá. A gente tem, então, os naturais, né? As pessoas que não sentem fome pela manhã e acabam pulando essa refeição do café da manhã, fazendo naturalmente um jejum de 14 a 16 horas, certo? Exato. Temos o protocolo 16 por 8. O jejum é feito por 16 horas e a pessoa se alimenta numa janela de 8 horas. E a gente tem o protocolo, que é o Alternate, é isso? Alternate Day Fasting, a gente poderia dizer Alternate assim. Day Fasting, que são jejuns de 24 horas, alternados com o consumo alimentar. Que é esse termo ad libitum que a gente usa, ou o termo à vontade. Ah, entendi. Onde a pessoa comeria à vontade no dia seguinte. Tá. Então a gente está falando aí, então assim, um dia você faz 24 horas, o dia você come. Exatamente. Um dia, mas aí, nessa frequência. Nessa frequência. E isso, Carol, óbvio, a gente já sabe, até mesmo quando a gente vê nos estudos científicos, esse é um modelo que talvez quando a gente fala de jejum intermitente, a maioria dos pesquisadores utilizam esse último modelo. Apesar de que no dia a dia, a gente vê que não é isso que a maioria das pessoas faz, né? É verdade. Um dia inteiro de jejum para um dia inteiro onde a pessoa come à vontade, digamos assim. Mas no final das contas, os pesquisadores, eles utilizam isso como uma forma de, justamente nesse dia que é totalmente livre de calorias, ao invés de ser um dia que é isento por completo de calorias, eles colocam uma única refeição no meio desse dia, onde ela geralmente supre 20 a 25% das calorias que a pessoa deveria comer no dia. Só que é um protocolo, quando a gente vai investigar os estudos, que geralmente tem baixíssima adesão, exatamente por ser muito difícil de seguir. Então, o que a gente tem que entender dessa questão do jejum intermitente é que, bom, é uma prática que pode ser que seja fácil para muitas pessoas, então essa coisa do jejum natural mesmo, muitas vezes eu recebo pacientes no meu consultório que dizem que naturalmente não fazem um café da manhã. Que não tem fome. Que não tem fome pela manhã, que na verdade até por muito tempo sentiram-se meio que na obrigação de fazer isso, quando o que eles gostariam mesmo era não fazer. Porque não existe a fome. Então, isso é uma possibilidade? É possível a pessoa simplesmente subtrair o café da manhã dela ou o jantar dela? Observe que a gente sempre vai falar nessas duas refeições, café da manhã ou jantar, porque são as refeições próximas ao período do sono. Então, a ideia é que a gente considere essas 8 horas em média de sono, mais as horas anteriores ou posteriores, como um somatório total para essa janela que a pessoa fica em jejum. Porque isso é um padrão mais confortável, porque durante o sono, naturalmente, ela já vai estar em jejum. Certo. Não é isso? Então, assim, poderia simplesmente se abster de tomar o café da manhã? Sim, essa é uma possibilidade. Sempre que eu recebo perguntas sobre o quão benéfico é ou não o jejum intermitente, a gente vai falar disso daqui a pouco,
Eu vejo que as pessoas às vezes têm um receio muito grande, até mesmo de perda de massa magra, por exemplo, ou qualquer outra coisa que me perguntam, Paulo, mas sim, se eu ficar sem tomar o café sempre, por exemplo? Eu falo, gente, o mais importante, principalmente se a gente fala em perda de massa magra, por exemplo, o mais importante é eu entender o que é que essa pessoa vai comer quando ela come. Então, nessa janela de 8 horas ou 9 horas, não importa muito o número de horas dessa janela. A questão é, o que é que essa pessoa vai comer? Se ela come um montante suficiente de proteína e de calorias, para que ela não perca massa magra, e falando de massa magra, o ponto principal a gente já sabe qual é: treinar. Então, se ela faz treino de força e na janela em que ela se alimenta, ela come uma boa quantidade de proteína, uma quantidade suficiente mínima de calorias, a chance dela perder massa magra é mínima. E certamente isso não vai ser por conta do jejum que ela está fazendo. Perfeito. Eu acho que uma das principais dúvidas é exatamente essa. Isso. Agora, falando um pouco do perfil das pessoas que essa estratégia caberia. Não é para todo mundo, né, Paulinha? Não é para todo mundo, Carol. Talvez a gente fale mais dessa estratégia até para pessoas que são saudáveis, pessoas às vezes que querem perder peso, mas dentro desse grupo que quer perder peso, a gente sempre vai pensar em pessoas que têm qualquer problema psicológico, qualquer questão de transtorno alimentar. É um grupo sempre mais sensível e que é para a gente parar e observar bem se vale a pena ou não propor um jejum intermitente. Para muitas pessoas que têm compulsão alimentar, às vezes períodos mais prolongados em jejum podem servir de gatilho para um novo episódio de compulsão alimentar. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar muito um a um e provavelmente de início, de partida, já seria contraindicado para esse grupo de pessoas. Um outro grupo são os diabéticos. Então, diabéticos em uso de medicamento. A intenção é que é vetado o jejum? Não é vetado, mas você, sem dúvida nenhuma, se você é diabético, está em uso de medicamentos para controlar a sua glicemia, você tem que necessariamente fazer protocolos de jejum acompanhado de um nutricionista e principalmente do seu médico, que é quem vai reajustar a dose do seu medicamento. Porque se eu estou tomando um medicamento, se o meu médico espera que eu coma X de carboidrato passou o medicamento junto com essa dose aqui de carboidrato que ele espera que eu consuma e eu simplesmente reduzo muito a quantidade do carboidrato, as calorias do meu dia, naturalmente esse remédio provavelmente vai ter que ser reajustado. Entendi. Senão aumenta muito a chance de eu ter um episódio de hipoglicemia, que a gente sabe que é perigosíssimo para a saúde, claro. Mas de forma orientada pode ser algo que traga benefícios para quem tem diabetes? Com certeza, especialmente o diabético do tipo 2. Porque quem é o paciente diabético do tipo 2? É um paciente que ele é resistente à insulina crônico. E, na verdade, um dos grandes benefícios do jejum, Carol, que a gente já viu que realmente esse benefício supera os benefícios da simples restrição calórica. Um dos grandes benefícios do jejum, saiu até um estudo no ano passado na Obesity, que é uma revista muito boa, pegou um grupo de pessoas e essas pessoas tinham resistência à insulina e ele aplicou um simples protocolo de restrição calórica, ou seja, essas pessoas comiam às vezes 4 refeições no dia ou 5, mas em pequena quantidade, pequenas calorias. Ou simplesmente elas concentravam isso em 2 refeições e faziam um período maior em jejum. No final do mês, qual foi a diferença? Essas pessoas perderam a mesma quantidade de peso, mas a resistência à insulina foi muito mais reduzida, muito mais pessoas saíram da zona de resistência à insulina do que no grupo que promoveu simples restrição calórica. Olha. Então aí a gente já viu um benefício que realmente o jejum tem de vantagem em relação a você simplesmente diminuir o consumo calórico do dia. Equilibra a insulina, então tem um equilíbrio hormonal que é tão comentado. Vou deixar uma perguntinha do público. Estão entendendo porque eu falei que era a Paulinha que ia falar disso? Olha lá, na tela. Quem escreveu pra gente. Obrigada, Luana. Um beijo. Que foto linda. Amamento meu bebê há 4 meses. Posso fazer jejum? Isso prejudica, então, a amamentação? O momento da amamentação é um momento super importante nessa relação aí, né, com o bebê. Mas é um momento também que o bebê já nasceu. E a mãe também quer ver o corpo voltando ao que ele era. Então, a pergunta dela, acho que eu imagino que tem aí um sentido com essa questão de voltar e, de repente, o jejum intermitente pode ser uma estratégia. Pode ou não pode? Achei sensacional porque, na verdade, complementa muito bem a pergunta que você me fez anteriormente. Quais são as pessoas em que o protocolo não é indicado? Aí, ó. Na verdade, o terceiro grupo de pessoas, Luana, é justamente gestantes e lactantes. E por quê? Porque, na verdade, nessas duas fases, Carol, eu entendo que existe, claro, uma ansiedade da mãe para voltar ao corpo que tinha antes, para emagrecer. Mas o próprio ato de amamentar já aumenta bastante o gasto calórico e já vai fazer com que você provavelmente
vá perdendo esses quilinhos que você ganhou durante a gestação. Então, nesses 2 períodos, eu acho que não é o foco em emagrecer ou querer nada de muito mirabolante, né? Ali o foco é gerar uma vida e, no caso da lactação, garantir os nutrientes para o seu bebê. Então, sempre que a gente faz qualquer tipo de protocolo, não necessariamente o jejum intermitente, mas qualquer protocolo de restrição calórica, onde às vezes a gente restringe muito drasticamente as calorias, a chance do leite secar um pouquinho antes do tempo, de você, Luana, nem completar os 6 meses de amamentação exclusiva que a gente tanto prega, a chance é muito grande, então eu acho que não vale a pena, para esse período não. Mas que também não precisa comer bolo com açúcar, todas as calorias vazias, certo? Com certeza, Carol, é isso. E esse talvez seja o principal ponto para a gente discutir. Tem muita gente, às vezes, que se apega no jejum intermitente até como um método compensatório. Então, assim, não, quer saber, vou chutar o pau da barraca mesmo nas calorias, vou chutar o pau da barraca, e amanhã eu dou uma jejuada e tá tudo certo, tudo resolvido. E não é bem por aí. Então, assim, pode até o protocolo de jejum intermitente, às vezes até pode ser usado como uma manobra compensatória, eu digo assim, só para quem tem muito a cabeça no lugar, quem já entende, já amadureceu no sentido da alimentação, de entender que na rotina, gente, a gente tem que nutrir o nosso corpo e não só comer aquilo que só dá prazer ao paladar e nada mais. Então, para quem tem uma rotina de alimentação já muito boa, uma boa base alimentar, se às vezes deu uma escorregada ou outra e no dia seguinte até não tá com muita fome e quer fazer um protocolozinho de jejum, é só a gente tirar da cabeça esses fantasmas que às vezes ficar sem comer em uma refeição ali do dia vai ser prejudicial à saúde, porque era aí que eu queria chegar. Exato. Ninguém morre porque ficou sem comer uma refeição. Imagina, ninguém morre por isso. Com certeza não. Tem reserva, gente. O corpo é sábio, tem reserva. Perguntinha do público, chegaram várias. Vamos começar a responder. Ótimo. E já o que tira do jejum, né? Cássia, obrigada, um beijo. Pode ser feito o jejum só com líquidos? Aproveitamos e vamos falar então do que pode tirar a gente do jejum. Bom, jejum, na verdade, como eu comecei explicando isso, jejuar é o ato de você não comer nada. Nada, pelo menos, que seja calórico. Então, obviamente, dentro dessa janela de jejum, onde a pessoa não vai se alimentar, a gente espera que ela se hidrate normalmente. Tá. Então, nesse período em que você não está comendo nada, a ideia é que você beba a sua água normalmente. E alguns outros líquidos não calóricos também podem entrar, que é o caso aqui que a gente colocou do café e do chá. Tranquilamente você pode ingerir nesse momento em que você está jejuando. Tá. O adoçante a gente colocou aqui para ilustrar também, porque muita gente pergunta, até tem pessoas que não conseguem tomar um cafezinho sem o adoçante, né? O chá sem o adoçante. Então pode entrar o adoçante. Gente, se a gente for seguir ao pé da letra de nada não calórico, poderia entrar um adoçante desse? Poderia, porque o adoçante, como a estévia, por exemplo, em que a gente prega tanto que é um adoçante natural e muito bom, ele é totalmente isento de calorias. Porém, eu acho também que, primeiro, se a pessoa se habituou realmente até utilizar um adoçante mais natural, como é o caso do estévia, aparentemente tudo que a gente tem de estudo, mal não há de fazer, poderia sim utilizar nas janelas de jejum também. Mas se a gente fala de um adoçante mais artificial, a gente já tem aí uma comprovação ou outra que ele parece, o uso prolongado, né, e excessivo ao longo do dia, parece prejudicar a nossa flora bacteriana. Então eu já diria para talvez aproveitar a janela de jejum e quem sabe ir se habituando ali forçadamente a curtir chá e café no seu sabor natural, sem Boa absolutamente dica. Nada de adoçante. E tem uma questão do adoçante, Paulinha, que eu vou te perguntar, que é... por mandar o sabor doce, a gente entende... Não pode aumentar a produção de insulina? Não tem já alguma coisa pode. Nesse sentido? Adoçantes artificiais, de qualquer forma, eles podem sim aumentar a produção de insulina. E, de fato, bom, se a gente pensar também o que é que a gente espera nesse período de jejum, uma das coisas que a gente espera é a baixa total da insulina nesse período. Tá. Então, realmente, você ficar dando qualquer tipo de alimento, seja calórico ou não calórico, nesse caso aqui não calórico, mas que estimule a sua insulina, não é a ideia. Então, até por isso, também não seria interessante no período de jejum. Tá aí. Perguntinha do público na tela. Aproveitei, que pauta maravilhosa. Nina, obrigada, um beijo. Esse jejum pode ser alinhado a outro tipo de dieta, como o low carb, por exemplo? Perfeito. Na verdade, Nina, só até fazendo uma correção, a gente não deveria nem chamar jejum como dieta, né? Na verdade, o jejum não é um tipo de dieta, é justamente o sentido contrário. Quando a gente vai no dicionário até procurar o que significa dieta, é o seu padrão alimentar, né? Aquilo que você escolhe para comer no seu habitual. E jejuar é justamente o contrário, é o ato de você não comer absolutamente nada por determinados períodos. Mas dá para conciliar períodos de jejum com uma dieta low carb, ou seja, uma dieta onde
a gente faz uma restrição do consumo de carboidratos? Com certeza. Na verdade, durante o período de jejum, gente, talvez até um dos benefícios que aconteça durante um período de jejum mais prolongado é que a gente começa a aumentar um pouquinho a produção dos corpos cetônicos no nosso sangue. O que é corpo cetônico? A gente pode chamar assim, leigamente, de uma substância química que ela é produzida especialmente quando a gente consome muito pouco carboidrato na nossa rotina, ou quando a gente simplesmente está se abstendo de comida por várias horas. Então, à medida que quanto mais horas a gente passa sem comer, mais o nosso glicogênio muscular, que é a nossa reserva de carboidrato que está lá estocada no nosso fígado, mais essa reserva vai sendo gasta e cada vez mais o seu corpo vai sendo estimulado a suprir toda a energia que ele precisa por meio dos nossos estoques de energia. E quanto mais a gente só utiliza essa gordura como fonte de energia, mais corpos cetônicos vão sendo formados, porque esses corpos cetônicos são também utilizados para alimentar as nossas células cerebrais, os nossos neurônios. No lugar do carboidrato. E as células musculares no lugar do carboidrato. E então, ter esta produção é positivo para o corpo? A gente pode dizer que é positivo no sentido de que ele traz alguns benefícios. Talvez um deles seja justamente a diminuição do apetite. Então, no momento em que a gente tem corpos cetônicos aumentados no nosso sangue, lembrando que esse aumento nunca vai ser um aumento exagerado. Tem muita gente que pensa lá, mas já ouvi falar de cetoacidose, que é algo mais comum de acontecer com diabéticos, né? Da cetoacidose diabética, é quando existe uma produção muito alta, muito elevada, uma concentração muito elevada de corpos cetônicos no sangue. E isso é uma condição muito grave. Mas isso, gente, por isso até que sempre que a pessoa tem alguma doença, é importante você buscar um profissional de saúde na hora de fazer qualquer coisa, na hora de fazer qualquer orientação que seja mais diferente daquele tradicional que você vem seguindo. Concordo. Mas no caso é isso, o aumento de leve desses corpos cetônicos no nosso sangue, uma pessoa que não é diabética, traz esse benefício de inibir um pouquinho a fome. Mas até isso, por outro lado, Carol, é bom a gente entender que às vezes essa inibição da fome, por isso que quanto mais a pessoa faz jejum, mais fácil é continuar jejuando. E por isso que hoje eu pego tantas pessoas no meu consultório que falam assim, não, todos os dias eu faço um jejum, eu já suprimi a refeição X, ou o jantar, ou o café da manhã. Aí um dia na semana eu faço um jejum de 24 horas. Então é uma pessoa que faz... Que talvez se a gente botar na balança, talvez ela jejue mais do que tenha período se alimentando. Olha. E realmente é fácil, gente. No momento em que a gente começa a jejuar muito, até fica fácil exatamente por conta desse aumento da produção de corpos cetônicos, principalmente se a pessoa faz uma alimentação com pouco carboidrato no momento em que ela come. Mas aí começa a ficar perigoso o negócio. Exatamente porque, poxa, se ela faz muitos períodos de jejum, será que ela está dando tempo suficiente de alimentação, de nutrição de verdade para o corpo dela? Aí pode ser que falte nutriente. Exatamente, pode ser que a gente aí que falte nutriente e que, claro, considerando que está entrando pouco nutriente, pouca proteína muitas vezes, isso sim abre margem para a pessoa se colocar naquela zona de risco, por exemplo, de perda de massa magra. Entendi. E até do corpo entender também, não está entrando comida e também, vou estocar. E aí, enfim, aí eu começo a pirar já as ideias, gente. Ai, meu Deus. Vamos para a perguntinha do público, que daqui a pouquinho a gente fala dessa questão do cetogênico, do low carb. Como é que a gente sai do jejum? Então, assim, fiz lá minhas 16 horas. O que eu tenho que comer na refeição pós-jejum? Você já me conta. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Gustavo, querido. Um beijo para você. Quais problemas podem surgir quando feito sem a orientação de um profissional de saúde? Aí eu bateria na tecla que a gente já falou anteriormente. Então, pessoas que tomam qualquer tipo de medicamento e que precisam, às vezes, ter a dose do medicamento ajustada por conta do jejum, são pessoas que eu diria que, sem orientação, essas não deveriam fazer. Qualquer outra pessoa que é saudável, digamos assim, que não use nenhum medicamento, ou que tenha basicamente uma resistência à insulina, que é aquilo que a gente já explica, acredito que aqui no programa você já explicou diversas vezes, né, Carol, que é o pré-diabetes, que vulgarmente a gente chama. Para essas pessoas, dá para você testar, às vezes, fazer o jejum? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Eu só sempre alerto para exatamente esse exagero, às vezes, de uma frequência muito grande do jejum. Principalmente quando a gente fala de jejuns mais prolongados, como é o caso de jejuns de 24 horas, que hoje muitas pessoas fazem. Então, gente, é entender que o protocolo de jejum, ele vai trazer, em sua maioria, sabe, olhando a maioria dos benefícios que ele pode trazer, e a gente daqui a pouco tem um slidezinho
sobre Vamos isso. Vamos colocar, então, os benefícios Pronto. na tela que a gente preparou aí pra vocês. Até quem quiser tira foto, tá? É bacana. Então, ó, vai entrar aí já tem perguntinha do público. Então, melhora da sensibilidade à insulina. Isso. Redução da inflamação. Melhora da saúde cardiovascular. Melhora da pressão arterial e aí o emagrecimento. Exato. Se a gente observar, Carol, então o jejum é milagroso. Não, gente. Todas essas características aí que a gente acabou de listar são os mesmos benefícios que uma pessoa que está fazendo uma simples restrição calórica, que está diminuindo o volume de calorias que ela consome no dia, são esses mesmos benefícios que essa pessoa vai ter. Então ela tem chance de melhorar o perfil de colesterol dela, consequentemente a saúde cardiovascular, por redução também da inflamação, dessa produção de citocinas pró-inflamatórias. Absolutamente tudo isso, ou mesmo de emagrecer. Então, tudo isso vem com a simples restrição calórica. Precisa ser um protocolo de jejum, então, Paula? Não precisa, gente. Eu acho que é importante a gente abrir a nossa cabeça e entender que o protocolo de jejum, para pessoas que tenham mais conforto em praticar dessa forma, e ao invés de fazer uma restrição calórica, onde você vai comer um pouquinho em cada uma das refeições do seu dia, se você se sente bem para se abster de comida por um período maior e nas outras refeições acabar comendo um pouquinho mais, mas no final do seu dia, o que você fez no final das contas foi uma restrição calórica, se isso é um padrão mais confortável para você, ótimo, por que não fazer dessa forma? Entendi. Então, o mais importante sempre, todos esses benefícios, eles vão vir realmente com a restrição calórica. Então, você encaixar ou não um período de jejum no seu dia é muito de acordo se essa é a sua vibe e se isso é confortável para você. Perfeito. Você vai fazer de forma gostosa. Isso, eu acho que é isso, a palavra é conforto, né? Se é confortável, se é muito melhor para você, às vezes, nem pensar em tomar o café da manhã, porque isso já não era um padrão que você fazia, o seu corpo não te pede comida nesse momento, e você pode dividir isso, se alimentar muito bem nas refeições seguintes, no seu almoço, no lanche da tarde, no jantar. Ótimo. Dá para fazer dessa forma. Eu acho que a próxima pauta com a Paulinha tem que ser desse lance da redução calórica. O que a gente quer dizer com isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de muito mais do que o corpo realmente precisa, dessas necessidades calóricas. Então, já temos tema para a próxima vinda de Paulinha. Vamos falar de como sair do jejum, então? Fiquei lá as minhas horas e a isso serve. Seja esse jejum prolongado ou até o jejum normal, né? Que você vai dormir e tal, e aí você acorda e vai ter o seu café da manhã. Já li muito a respeito disso e minha pergunta, sair dando uma bomba de carboidrato para esse corpo, não é legal, né, Paulinha? Não é legal. E aí eu diria, Carol, já para facilitar, que não é legal em momento nenhum. Seja no momento em que você resolve quebrar o jejum ou no momento em que você está lá no seu dia se alimentando. Então eu acho, gente, que assim, a gente não tem que pular os steps básicos. Então, primeira base de tudo é construir uma boa base alimentar, baseada em comida de verdade, que a gente chama, em comida de qualidade, onde eu não vou preferir os industrializados, os farináceos cheios de açúcar, com caloria vazia, que a gente chama, que é aquele alimento que só dá prazer para o paladar, mas oferece muito pouco de nutrição para o corpo. Então, eu acho que quem tem que fazer o jejum, quem vai fazer o jejum, é uma pessoa que já tem uma base muito solidificada, já tem uma base em que a alimentação dela, de fato, é de boa qualidade. E aí ela está num outro nível, onde ela está vendo quais outras estratégias acessórias ela consegue colocar na rotina dela para que ela consiga ter um upgrade a mais, digamos assim, seja no emagrecimento, seja na melhora de risco cardiovascular, na redução da inflamação, todos esses benefícios que a gente acabou de ver na tela. Mas o básico é ter uma boa alimentação. Então a pessoa vai passar por um período de jejum e fazer, digamos, jejuei ontem à noite, não fiz a minha última refeição, que foi o jantar, estou às 16 horas sem comer e vou fazer o meu café da manhã às 8 horas da manhã. Eu vou botar uma fatia de bolo, biscoitos e tomar o meu café com isso? Né? Ou seja, uma bomba de carboidrato com quase nada de nutrição envolvida? Não, gente. Aí o que é que a gente espera? Que a pessoa faça uma boa alimentação. Pode sim conter carboidratos, não é um problema nenhum isso. Então eu posso ter ali frutas, raízes, tubérculos, alguns cereais, mas tudo de boa qualidade e em proporção adequada. Porque, bom, acredito eu que se
tem uma pessoa fazendo jejum intermitente, não necessariamente ela quer emagrecer, a gente já viu que tem outras possibilidades de benefício, que não só relacionada ao emagrecimento, mas se é uma pessoa que quer o emagrecimento, é claro que na alimentação dela, nessa janela de alimentação, ela tem que estar dando uma alimentação de muito boa qualidade, com teor reduzido em carboidrato e ou gordura e priorizando as fontes de proteína. Tá aí, muito bom. Tem mais perguntinha, Bombom? Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Márcia, um beijo. Quantas vezes na semana é necessário fazer o jejum para ter os benefícios? Então, quando você coloca assim, o que você acha que é adequado? Esse é o maior problema. Quem foi mesmo que perguntou agora? Foi a Márcia, né? Esse é o maior problema, Márcia. A gente ainda não tem um volume de estudo suficiente testando diferentes protocolos, ou seja, 16 por 8, ou então jejum de 18 horas, ou X jejuns na semana de 24 horas. A gente ainda não tem um volume bom de estudos testando vários protocolos para a gente afirmar que o protocolo XYZ é o melhor e qual é a frequência. E aí torna o negócio assim um pouco de prática e bom senso. Por isso que é muito importante, às vezes, estar com um profissional, porque o profissional já testou em milhares de pacientes, já tem um know-how muito maior do que o seu, para usar o bom senso para definir qual seria a frequência que não traria mais prejuízos do que benefícios. Porque, assim como a gente falou, o exagero também pode trazer mais prejuízos que benefícios. Tá, e dá tempo? 2 minutos, Cláudia, mais uma. Na tela. Opa! Quem escreveu pra gente? Joyce, um beijo, obrigada. Tenho colesterol, acho que ela quer dizer então LDL alto e pressão alta. Posso fazer jejum? Pode fazer o jejum, como a gente viu ali no quadrinho. Isso, claro, se você não cumpre nenhum dos requisitos que a gente acabou de dizer, claro, que não é interessante o jejum, que é o caso de pessoas diabéticas que estão em uso de medicamentos, gestantes e lactantes ou que têm algum tipo de compulsão alimentar. Mas se você tem hipercolesterolemia, que às vezes pode ser hipercolesterolemia familiar ou não, e tem pressão alta, sim, o jejum ou a simples restrição calórica pode te ajudar a melhorar esse quadro. Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena sim. Tá aí. A próxima é sim ou não, Glaucia? Dá tempo do sim ou não que tá acabando. Quem escreveu pra gente? Diana, beijo. Mau hálito e dor de cabeça é normal no jejum? Corpos cetônicos. Exatamente. Se a pessoa está há um tempo em jejum, que está muito longo desse tempo em jejum, e ela está fazendo, às vezes, uma dieta cetogênica associada, ou seja, uma dieta de muito baixo consumo de carboidratos, pode ser que venha, assim, esse hálito cetônico, que a gente chama, que as pessoas falam de mau hálito. Exato. E para algumas pessoas, infelizmente, jejuar por algumas horas pode também ser gatilho para dor de cabeça. Então, assim, se é desconfortável para você, faz somente a restrição calórica, não precisa jejuar. A dor de cabeça pode estar também associada a diversas coisas. Exato. E até a questão da insulina, do período. Exato. Gente, ficaria aqui, muito tempo. Mas você, Glaucia, eu ia falar, Glaucia, eu ia falar o que você fala no meu vídeo. @NutriPaulaMelo lá no Insta, @NutriPaulaMelo com 2 L's. E no final tem o site nutripaulamelo.com.br. Você arrebentou. Eu sabia que era você para arrebentar. Compartilha isso nas redes sociais, lá no YouTube, @Carol_Minuto. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.